vocês. Eu sei, eu tô atrasada. Quer dizer, tecnicamente eu tô adiantada, porque eu recomendo o Ninjin pra vocês desde 2019 e eu já falei sobre ele em outros vídeos pra vocês. Mas no meio do ano passado a gente teve novos episódios e novos conteúdos de Ninjin e o desenho entrou pra HBO Max, onde ele se tornou um dos conteúdos mais assistidos do streaming. E desde então eu tô pra fazer uma lista de motivos pra assistir esse desenho. Mas eu fiquei enrolando pra terminar a primeira temporada porque eu sou uma fã horrível. Mas se tem uma coisa que os animes me ensinaram é que todo mundo pode ter uma redenção, então aqui está a minha. Hoje eu vou falar alguns motivos pra vocês acompanharem essa história maravilhosa. Se você ainda não acompanha, agora não vai ter motivo pra adiar mais. E se você já acompanha, você pode usar esse vídeo pra convencer outras pessoas a assistirem o desenho, porque o Ninjin merece mais fãs. Bom, mas antes de começar a falar os motivos, eu vou fazer um breve resumo da história para noobs. Quer dizer, pessoas que caíram de paraquedas nesse vídeo. Ninjin é um desenho, quer dizer jogo, quer dizer quadrinho. Ninjin é muitas coisas, ok? Vamos dizer que é um conteúdo brasileiro, eu acho que isso facilita as coisas. E esse conteúdo conta a história de um coelho que quer ser ninja, mas que não é lá essas coisas. Eu não sou um plantador de cenoura! Meu nome é Ninjin. Sou descendente dos grandes ninjas coelhos da Guerra do Bambu. Ele tem dois melhores amigos, uma raposa super habilidosa chamada Akai e um sapo bruxo chamado Flink. Vamos botar pra quebrar! Eu tenho quase certeza que vamos conseguir. Esse conteúdo tá espalhado em vários lugares e é justamente esse o primeiro motivo da nossa lista. Ninjin começou originalmente como um jogo para consoles e PC lançado em 2018. E aí em 2019 a gente teve primeiro uma série de curtas no canal no YouTube do Cartoon Network e depois uma série animada com episódios de 7 minutos no canal de TV. E em 2021 a gente ganhou mais episódios dessa série, que agora conta com 19 episódios no HBO Max, e também um quadrinho oficial lançado no site do Cartoon Network, cujo link vai estar aqui na descrição. Ai, Ingrid, tem coisas demais, por onde eu começo? Tanto faz. Uma das coisas mais maravilhosas de Ninjin é que por mais que as coisas da história se passem em momentos específicos, seguindo uma ordem cronológica de uma elaborada e longa linha do tempo, elas podem ser consumidas de maneira independente em qualquer ordem de um jeito que faça sentido. E isso, além de facilitar a vida de uma forma que a Marvel nunca fez, deixa a história ainda mais interessante. Por exemplo, o jogo foi lançado em 2018 e ele traz o Ninjin e a Akai mais velhos, mas não tem nem sinal do Flink. O que vai acontecer para que ele não esteja no jogo e no futuro? Descobriremos nos próximos episódios, ou capítulos, ou jogos. Se vocês fizerem muita questão de seguir uma ordem cronológica, a melhor ordem para vocês assistirem é primeiro ver os curtas no YouTube do Cartoon Network, depois assistir a série animada até o episódio 5, aí ler o quadrinho no site do Cartoon, aí a série dos episódios 6 a 19 e depois o jogo. Quando saírem mais episódios da série, eles vão se passar antes do jogo, porque como eu falei, o jogo ele se passa muito tempo no futuro, então rola um time skip aí. E isso me leva ao segundo ponto. Quando eu anunciei o financiamento coletivo de Contos da Fogueira, vocês comentaram que vocês justamente sentiam falta de desenhos animados brasileiros que tivessem uma história maior que unisse todos os episódios, como a gente vê em Gravity Falls, The Owl House, Star vs Forças do Mal, Hora de Aventura e vários outros desenhos. E por mais que eu queira ficar conhecida como uma das pessoas que trouxe esse tipo de proposta para a animação brasileira, o verdadeiro defensor da continuidade nos desenhos animados é o Roger. Eu ia falar que ele era o pai da continuidade, mas ele não quis assumir essa paternidade. O Roger foi o roteirista da série de Ninjin e ele trouxe pra gente um conteúdo que, por mais que dê pra ser consumido de forma independente, é uma história seriada. Ou seja, os episódios eles são interligados por um arco maior de temporada, que se tudo der certo vai se desdobrar num arco maior de série, que se encaixa dentro do arco maior do conteúdo inteiro. E isso é maravilhoso, porque permite que a gente veja um verdadeiro desenvolvimento dos personagens. E que histórias mais complexas e elaboradas possam ser contadas com uma informação aqui e outra ali, que a gente precisa juntar para entender. Tipo assim, claramente tem um mistério envolvendo a participação dos coelhos na Guerra do Bambu que aconteceu muito tempo atrás. Olha, mesmo antes das guerras do bambu, ser ninja não era tão prioridade pros coelhos. Tem uma questão também envolvendo uma pedra mágica que é importante durante toda a primeira temporada. A pedra elementar está agora em nossas mãos. Tem muita coisa que a gente não sabe sobre o passado do Sensei. Saca só! A espada que o Sensei usou nas guerras do bambu. Ninjin, eu não acredito que você pegou a katana do Oni Flamejante. E tem, como eu falei, o mistério do desaparecimento do Flink da série pro jogo.
E esse não é o único mistério envolvendo o Flink, tá? Porque a magia dele claramente esconde alguma coisa por trás. Exatamente, magia. E é bem comum para um sapo bruxo em fase de crescimento fazer magia na cama. Quanto aos arcos de personagem, eu queria destacar em particular o arco de desenvolvimento do Ninjin. Porque quando eu falei que ele era um menino que queria ser um ninja, mas não era muito bom nisso, vocês provavelmente pensaram no Naruto. É hora do show! Só que o Ninjin não é um Naruto. O Ninjin é um menino que cresceu vendo Naruto e quer se tornar igual a ele, mas na vida real não é assim. Volte para o seu mundo de desenhos animados, coelho. Ou seja, ele é a gente. E ao longo da primeira temporada ele percebe que você justamente não precisa idolatrar um estilo de vida idealizado para ter um propósito e fazer alguma coisa na vida. Acho que no fundo nós sempre soubemos que esse dia chegaria. E agora vamos ao terceiro motivo. Apesar de ser uma série complexa, com uma trama a ser desvendada e muito desenvolvimento de personagem, a forma como essa história é contada é muito cômica. Nós vamos derrotá-los! Nós 4 juntos! Nós 3 juntos! É como se a história ela refletisse essa questão do Ninja ser um otaku fanboy e fizesse questão de esfregar na nossa cara que tudo que ele acha que tá vivendo é muito tosco. Diante do inimigo, o verdadeiro ninja... Quando acabarem, não esqueçam desse aqui. Poxa, essa era a minha hora de fazer um discurso. E pra mim esse é o melhor tipo de humor. O roteiro de Ninjin é quase uma metalinguagem. O Ninjin vive a vida dele quase como se ele soubesse que ela tá sendo vista e lida por outras pessoas. Nós nunca conseguiremos encontrá-los, é impossível. Eles já podem estar bem longe. Podem ter ido pra qualquer lugar. Eles estão ali, ó. Picolé! Picolé! Ele derrota o primeiro vilão falando que ele não é nem o vilão principal da história dele. Você não é nem o vilão principal da minha história! Ele faz poses dramáticas, frases de efeito. Ninjito! Ele planeja os próximos arcos dele. Mas aí o roteiro faz questão de mostrar pra gente que aquilo é uma situação muito menos épica do que o Ninjin acha que é. O que não quer dizer que não tem ação e aventura, só não é do jeito clichê que o Ninjin tá esperando e tentando fazer que seja. Pra quem conhece Kid Cosmic, é uma vibe bem parecida, mas o Ninjin veio primeiro. Mas isso não se restringe só ao Ninjin. É como se a história tivesse o tempo todo se comunicando com a gente. Tem um episódio do segundo arco ali da temporada que começa a ter indícios de um novo vilão se aproximando e ao mesmo tempo eles estão fazendo uma história e eles se questionam, peraí, será que não é muito cedo pra gente introduzir um novo vilão? E além de todas as questões narrativas, a série é muito nostálgica, o que nos leva ao nosso próximo ponto. Como eu falei, o Ninjin age como um protagonista de shounen. Mas a série não é simplesmente uma história sobre um otaku fanboy. É uma história feita pra quem assistia anime quando era pequeno e agia ou ainda age da forma como os protagonistas agiam naquela época. A gente vê desenhos, joga videogame, lê quadrinhos. E isso vai muito além da gente se identificar com o Ninjin e com o arco dele. As referências a animes e a alguns desenhos ocidentais também estão em todo lugar. Nos cenários, nas falas, nas poses, nos efeitos especiais. E é sempre em forma de paródia, o que deixa tudo mais engraçado. Tem um episódio que eles recriam aquela cena típica do Tuxedo Mask de Sailor Moon, em que ele só fazia o lance e ir embora, sabe? Só que eles fazem a versão meme dessa cena, em que ele fala, tipo, meu trabalho aqui está feito. E aí eles falam, mas você nem fez nada. É sensacional, gente. E eu acho que esse monte de referência contribui para que a série atinja vários públicos. Porque enquanto as crianças de hoje vão gostar mais da história em si e dos personagens, os adultos vão ter essa pitada de nostalgia, porque as referências são dos animes da época que eu era criança. E eu particularmente acho isso muito importante em qualquer conteúdo. Mas Ninjin vai muito além de fazer referência de anime. E é disso que eu vou falar no próximo tópico. Eu já tinha trazido o conceito de Branime aqui pro canal quando eu entrevistei os criadores de Ninjin lá em 2019. E desde então eu venho trazendo isso toda vez que eu falo sobre Ninjin ou sobre a série de Turma da Mônica Jovem. Essas duas séries possuem uma linguagem única, apesar de elas serem bem diferentes entre si, que o Roger vem chamando de Branime. O Branime ele basicamente combina a estética dos animes com o humor e o jeitinho brasileiro. Como eu falei, muitas das referências de Ninjin são em forma de paródia.
Mas é muito mais do que isso. É toda uma linguagem visual e narrativa que é diferente dos outros desenhos brasileiros que a gente vê hoje. E além disso, eles conseguiram combinar essa ideia com o fato do desenho ser um derivado de um jogo. Então também tem uma linguagem visual que remete muito a videogame. Isso faz com que a série se destaque e pareça muito mais única frente a outras produções. Eu realmente acho que os desenhos brasileiros que vierem daqui pra frente deveriam ter Ninjin como uma referência. Porque eu acho que é um formato muito único que, ao mesmo tempo que tem muita cara de Brasil, não faz tanta referência a Brasil a ponto de não ser entendível para outros países. Só para vocês entenderem um pouco o meu ponto. Eu amo o Irmão do Jorel, acho um dos melhores desenhos brasileiros que a gente tem. Eu acho que foi um desbravador na época que ele foi lançado e que permitiu que todos os outros que a gente tá vendo hoje existissem. Mas o que eu mais amo em Irmão do Jorel é o quão brasileiro ele é. O que, na época que ele foi lançado, era muito importante, porque até então a gente só tinha referências gringas. Mas, ao mesmo tempo que isso é muito legal pra nós brasileiros, que nos sentimos representados, isso deixa o desenho mais difícil de ser exportado pra outros países. Eu não tô dizendo que Ninjin não pareça brasileiro, como muita gente talvez diga. Pelo contrário, eu acho que ele conseguiu chegar numa verdadeira linguagem brasileira que não precisa se passar no Brasil pra fazer sentido. Meu Júnior, meu consagrado, tudo certinho? Por exemplo, ninguém acha que Dark não parece uma série alemã, ou que La Casa de Papel não parece uma série espanhola, ou que Round 6 não pareça uma série coreana. Mas eles trouxeram uma linguagem única que não é 100% aquilo que a gente normalmente vê nas produções desses países. De uma forma que foi possível que elas se internacionalizassem e trouxessem atenção para as outras obras desses países. E eu acho que é isso que Ninjin tá fazendo pelo Brasil. Se eu não conseguir te convencer até aqui, aparentemente eu sou o próprio Ninjin, porque o meu discurso no Jutsu não conseguiu te convencer. Mas eu não vou desistir, eu vou continuar tentando espalhar a palavra do Ninjin e garantir que esse desenho... Oi, gente, então a bateria da câmera acabou, mas eu espero que eu tenha conseguido convencer vocês a assistir esse desenho. Ele tá lá no HBO Max, assistam, leiam o quadrinho que vai estar aqui na descrição também, assistam os curtas no YouTube e vamos dar todo o amor que Ninjin merece, ok? Queria agradecer os membros do canal a partir do nível senador, Yatil, Biscoito, Atarahane, João, Flávio Barbosa e Henriette. Muito obrigada por serem membros. Se vocês quiserem saber como faz pra ser membro, clique em Seja Membro aqui embaixo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra ver os próximos vídeos. A gente se vê no próximo vídeo.